Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito especial, sobretudo para os pais e as mães, né, desse mundo aí afora, que encontram no seu cotidiano essa grande dificuldade que se chama a educação dos filhos. Exatamente. Então você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo agora, fica ligado nesse programa, porque hoje a gente vai abordar esse tema de uma forma muito prática, né? Inclusive para ajudar você que é pai, você que é mãe, para ajudar você a educar melhor o seu filho. Sabemos muito bem que toda educação exige uma base, exige um fundamento, exige um porquê, exige algo que impulsione para um caminho específico. É isso que a gente vai estudar no dia de hoje, tendo como base de estudo os ensinamentos de São João Bosco, grande educador dos jovens, né? Então, fica aqui comigo nesse programa, dá já a sua curtida, o seu like, porque eu sei que esse tema interessa a você. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos pais e mães que me assistem nesse momento. Como hoje em dia é difícil educar os jovens, é difícil educar as nossas crianças, os nossos filhos, né? E eu falo nossos porque, como eu falei para vocês nas formações passadas, né, todos nós carregamos dentro de si essa tendência para sermos pai e mãe. O homem para ser pai, a mulher para ser mãe. Independente se tem algum filho biológico, alguma ligação biológica com alguma criança, com algum jovem, com alguma outra pessoa, independente disso, nós carregamos dentro de nós essa tendência que é divina, que vem de Deus, é um dom de Deus para sermos pais, para sermos mães. Inclusive a nossa excelência como pessoa, como nós vimos também nas formações passadas, e você que não assistiu, por favor, assista os vídeos passados, você vai compreender melhor o programa de hoje, né? Então nós carregamos dentro de nós essa excelência, esse potencial para alcançarmos essa perfeição de Deus na nossa vida, que é sermos pais. E essa paternidade, essa maternidade, que antes de ser biológica e espiritual, vem justamente de Deus. Somos pais por causa da paternidade divina. E você é mãe por causa da maternidade divina. E como é belo, né? Sabermos que a maternidade e a paternidade não é algo abstrato ou simplesmente algo puramente humano, algo puramente carnal, onde o pai é responsável simplesmente de
participar ali daquele ato sexual que vai fazer com que uma vida nasça. Não, é algo divino, é algo sagrado. E a mulher não é simplesmente aquela que vai permitir que uma criança saia do seu corpo, não. É algo sagrado. Ali você participa do mistério da criação de Deus que cria o homem, que cria a mulher, a sua imagem e sua semelhança. E como é belo, né? Quando você olha para o seu filhinho, para a sua filha, e percebe no rosto daquela criança traços seus. É assim que Deus nos olha também, quando olha para nós e percebe em nós os seus traços. E é por isso que nós devemos nos esforçarmos para, o máximo possível, conseguirmos mostrar esses traços de Deus na nossa vida. Deus precisa olhar para nós e se enxergar, precisa olhar para nós e se identificar conosco. Isso só acontece se nós nos identificarmos com Ele. Essa é a missão do pai e da mãe. Antes de você ter esse trabalho educacional na vida do seu filho, você precisa se identificar com Deus. Você precisa se conformar com esse projeto criador e colocar na sua cabeça e no seu coração que antes de ser pai biológico ou mãe biológica, você é pai espiritual, mãe espiritual do seu filho. Porque ali você está fazendo com que o seu filho caminhe por uma via espiritual. Você está fazendo com que a alma do seu filho encontre a Deus. Você está proporcionando para o seu filho e para a sua filha um caminho de salvação, um caminho de redenção. É esse o caminho, o primeiro passo da via de salvação do seu filho. É você que promove. Veja que responsabilidade. Então você que é pai, você que é mãe, eu estou repetindo isso muitas vezes porque eu quero que os pais e as mães levem a sério isso que eu estou falando. Olha a responsabilidade que você tem nas mãos de ajudar Deus a salvar o seu filho e ajudar o seu filho a buscar a salvação em Deus. Ou seja, a educação é para Deus. Primeiro ponto, você que tem o seu caderninho, o seu bloquinho de anotações, anota aí. A educação é para Deus. Eu educo os meus filhos para Deus, porque os meus filhos, mais do que me pertencem, pertencem a Deus. E eu tenho que fazer com que os meus filhos amem mais a Deus do que a mim. Exatamente isso. Enquanto o seu filho te amar mais do que a Deus, ele não vai ser uma pessoa total. Não vai ser um filho por excelência. Não vai estar vivendo aquela sua vocação à santidade que Deus, desde o princípio, havia sonhado para ele. Tá bom? Então, essa é uma introdução do tema de hoje, fazendo também um resumo daquilo que a gente já havia tratado nos outros programas. Mas vamos lá para o nosso tema específico. Pesquisei alguns documentos, né, referentes ao método educativo de São João Bosco, né, um santo do século XIX, referência na educação do seu século, mas também no século XX e também no século XXI. Dom Bosco foi um reformador dos métodos educacionais da sua época, mas também uma referência para a nossa época. Ele é bastante atual. Sendo atual, ele não deixa de carregar a tradição da igreja consigo. E o que é muito bonito, você olha o método educacional de Dom Bosco é ao mesmo tempo o seu método de evangelização para com os mesmos jovens que ele educava, e você percebe que ali tinha uma firmeza espiritual, doutrinal muito forte, ao mesmo tempo que Dom Bosco abraçava o jovem, perdoava, conversava e tinha toda aquela afeição pelos jovens. Ele também pregava sobre as realidades do céu, inferno e purgatório. Ele também falava que Deus é sumamente bom, mas também é nosso juiz. E assim, naquele equilíbrio educacional, ele não pendia nem para um lado nem para o outro. Ele estava sempre no trilho principal, que é a Santa Igreja, e no equilíbrio de Deus. Ou seja, Dom Bosco utilizava o método educativo do próprio Deus, a pedagogia divina. Isso é muito bonito quando nós lemos os seus escritos. No tempo de Dom Bosco, foi apresentado para ele 2 sistemas educacionais. Primeiro, o sistema repressivo, que é um sistema educacional também válido, porém com alguns pontos que devem ser questionáveis, e são questionáveis na verdade, né? Quando, por exemplo, o educador se utiliza somente de ameaças, de punições, castigos, coisas desse tipo, né? Esse é um dos sistemas educacionais que foram apresentados para Dom Bosco. Ele não rejeitou,
porém não acolheu esse sistema educacional. O outro sistema foi o sistema preventivo, que foi aquilo que Dom Bosco abraçou com muita força. O sistema preventivo previne os castigos. Ou seja, você vai educar o jovem para que ele não seja castigado e para que não seja necessário castigá-lo. Ou seja, você vai educar o jovem para a perfeição. De tal forma que o castigo em si acaba se tornando o último instrumento utilizado por um educador, e aqui eu incluo os primeiros educadores de qualquer jovem, de qualquer criança, que são os pais. O castigo é o último instrumento utilizado, não deve ser jamais o primeiro, tá? Então, no sistema preventivo, há um vínculo entre o educador e o educando. Esse vínculo é provocado por um afeto, por uma ligação afetiva, muito pura, muito santa. Então, mais do que simplesmente ser aquela relação entre superior e súdito, que também é necessário na vida educacional, porque ali está pautada a experiência de respeito que o jovem tem que ter com relação ao educador, mas mais do que isso, além disso, existe um relacionamento afetivo entre o educador e o educando. Eles são amigos também. Além de ser mestre e discípulo, eles são amigos. O educador é aquela pessoa em que o jovem pode confiar, em que o jovem pode se apoiar, em que o jovem, no momento de dúvida, de questionamentos, de tristeza, ele pode chegar para aquele educador e se abrir, porque sabe que pode confiar nele, sabe que ele não vai castigar de primeira, mas antes vai prevenir, vai ajudar o jovem a não errar. Isso é muito rico, né? Quando os pais colocam na sua cabeça que deve ser assim. Então você que é pai, você que é mãe, que às vezes está fechado nos seus métodos educacionais, se abra. É dessa forma. Isso não é algo novo, do século XXI, porque várias ideologias estão... Não, é do século XIX, antes disso até. Mas Dom Bosco trouxe à tona sobre trazer aquilo de uma forma mais atual para a sua realidade e que depois caminhou até os nossos tempos. Então sim, a primeira coisa que se deve ter na educação é uma ligação afetiva. Dentro do sistema preventivo, há 3 pilares, fortes pilares. A razão, a religião e a bondade. A razão, anota aí no seu caderninho, a religião e a bondade. Tá? O que significa isso? Primeira coisa, a razão. Significa que dentro do relacionamento entre o educador e o educando, entre os pais e os filhos, devem existir regras, deve existir o diálogo sincero, deve existir a disciplina, sim. Ou seja, você tem que dizer para aquele jovem, para o seu filho, que dentro de casa existe horário para dormir, existe horário para acordar, existe ordem. Pegou, devolveu no mesmo lugar, sujou, limpou, quebrou, vai ter que consertar. Entende? Então você tem que colocar regras claras para aquele jovem antes de acontecer alguma coisa errada. Você não pode punir se o jovem não sabe que aquilo é errado. Então você tem que racionalmente fazer aquele jovem compreender o porquê daquelas regras. E não é um autoritarismo em que você vai dizer assim, tem que ser feito e ponto final. Não. Lembrem-se disso. Primeiro, relacionamento afetivo. Você tem que explicar para o jovem o porquê daquelas regras. E às vezes se confunde a questão de impor regras e disciplinas com o simples fato de que tem que cumprir em ponto final. Vão haver ocasiões em que o pai e a mãe vão ter que ser obrigados a falar assim, porque, sobretudo, diante de jovens questionadores demais. O jovem por si só já é questionador, mas tem aqueles jovens que não quer obedecer e que aqui questiona, começa a questionar, mas isso está errado, e começa a querer provar que o pai e a mãe estão errados. Então, nesse sentido, aí sim tem que o pai e a mãe, na sua autoridade, como um mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe, e como uma manifestação do amor que tem para com o filho, para que o filho não caminhe por essa via que não vai levar para lugar nenhum, o pai e a mãe tem que dizer, você tem que obedecer porque o pai e a mãe estão falando que tem que ser assim. Isso é regra, disciplina, entende? Mas de um modo geral, você tem que chegar para o filho e explicar. Olha, filho, se você bagunçar e não arrumar, vai ficar bagunçado. E depois você vai acabar se acomodando porque a mamãe toda vez vai lá e vai arrumar para você.
E não pode ser assim, você tem que ter cuidado com as suas coisas, porque não é sempre que a mamãe vai ter tempo para arrumar a sua bagunça, né? E ali você vai explicando que aquilo pode danificar, que aquilo pode quebrar, que o dinheiro que foi utilizado para comprar determinado objeto foi um dinheiro que foi suado, né? Que você trabalhou para poder conseguir aquele dinheiro. Entende? Vai conscientizando racionalmente o jovem até ele conseguir compreender. Claro que na sua etapa formativa. Para uma criança de 5 anos, você vai explicar de um jeito. Para uma criança de 10, de outro jeito. Um adolescente de 15, outro jeito. De 18, outra forma. Então, em cada tempo, você vai explicando de uma forma diferente, até o jovem se conscientizar da necessidade de viver aquelas regras. Quando ele se conscientizar, aí sim você vai conseguir conquistar aquele jovem. Mas isso é necessário muito diálogo. Dom Bosco dizia assim: se você conversou 100 vezes com um jovem, converse 101. Converse 101 vezes. Né? Então é isso, né? Às vezes o jovem você tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Várias vezes tem que ir dialogando, né? Até ele compreender. E aí você tem que diferenciar até que ponto é indisciplina e até que ponto é falta de capacidade mesmo de compreender aquilo. O educador ele tem que ter essa sensibilidade de perceber. Às vezes o jovem não compreende porque não consegue. Às vezes não compreende porque não quer compreender. E aí você vai avaliar aonde a disciplina do castigo deve entrar. Que o castigo não deve ser jamais um castigo que puna agressivamente o jovem a ponto de ele ficar prejudicado na sua saúde, coisas desse tipo. Não, não é nada disso. Castigo vocês vão entender mais à frente quando eu vou falar mais dele. Mas o castigo é referente àquilo que foi feito de forma indisciplinada. Mas vamos continuar com os nossos pilares, tá? O segundo pilar é a religião. Em que consiste esse pilar? As verdades de fé, os sacramentos, a Santa Missa sobretudo, né? O ensino da piedade. Né? Então, lembrem-se disso. É a base de tudo, educação para Deus. Então, você tem que ensinar os jovens a ter vida espiritual. Tem que ensinar a rezar. Tem que ensinar que a missa tem que ser algo mais importante da tua vida. Eu acho tão bonito os pais católicos fervorosos que ensinam os filhos a desde pequeno pedir a bênção ao padre, a fazer o sinal da cruz, a fazer silêncio na igreja, por mais que seja difícil eles compreenderem isso, mas vai insistindo com muita delicadeza, com muita paciência, que tem que ser daquele jeito, e ensinar a rezar. Por mais que o jovem não queira rezar junto com os pais, tem que ensinar que ali é um momento especial, que ele não pode abrir mão, é regra da casa. Olha aí, razão, você está ensinando. A fé dele não está conseguindo absorver aquilo na sua integridade, mas ele racionalmente está compreendendo que aquilo é algo importante, porque ainda não sabem, mas sabe que se papai e a mamãe estão lá é porque é importante. E aí o valor do exemplo. Então, tem que ensinar as verdades de fé. Tem que ensinar que existe céu, inferno, purgatório desde pequeno. Não adianta aquela teoria do medo, de que vão ficar com medo, o método pedagógico da ameaça, que se não fizer vai para o inferno. Não é nada disso que é para fazer. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima aos pastorinhos, eles tinham menos de 10 anos e Nossa Senhora mostrou o inferno para eles, não somente explicou da existência do inferno. Então, você vai explicar sem traumatizar a criança, mas vai mostrar aquela realidade que existe, é existente, mas sobretudo vai mostrar que existe o céu, que o céu foi feito para eles, que o céu é uma realidade linda e que eles têm que fazer de tudo para merecer o céu. Olha aqui, quando uma pedagogia fundamentada na fé católica, como é diferente. Depois falar do Papa, falar de Nossa Senhora, falar dos santos, dos anjos. Não existe aquela coisa de que, eu vou deixar eles crescerem livres para escolher a religião deles. Não, você tem que ter convicção da fé verdadeira. Né? Se o filho vê que o pai e a mãe têm dúvida com relação à sua religião, ou mesmo a sua religião, a sua crença em Deus é muito abstrata, a ponto deles não professarem sequer uma fé, eles vão ser assim. Vão ser pessoas indecisas, vão ser pessoas que não têm convicção nas coisas. E tem que ter. O pai e a mãe são católicos, tem que ensinar que ali é a religião verdadeira. E de fato é isso que a gente crê. Agora, a tolerância religiosa também
Não é porque o filho é católico que você agora vai condenar as outras religiões. E aqui eu não estou abrindo um diálogo ecumênico, não. Eu estou falando que se deve sim ensinar o respeito às outras pessoas que têm outras crenças, sim. Mas colocando a convicção de que elas não estão vivendo a fé verdadeira. Que a fé verdadeira é aquela que eu vivo. Só que, porém, eu respeito e rezo por elas. É assim que tem que ensinar. É dessa forma. Dessa forma você vai estar construindo pessoas com personalidade. Pessoas decididas, que sabem o que quer. Então, na piedade, na disciplina religiosa, nos sacramentos, né, preparar para a comunhão, não adiar por muito tempo o batismo. Tem pais que ficam esperando ali o filho crescer, não sei o quê, e demoram para batizar. Meu Deus, que tragédia. Você priva o seu filho do grande dom que é o sacramento do batismo. E depois já preparar na idade oportuna aquilo que permitia a sua paróquia, a sua igreja local, preparar o filho para os sacramentos, os demais sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Crisma, depois o sacramento da ordem também, o sacramento do matrimônio, se for o caso também. Desde criança, os filhos têm que saber que existe o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio. Eles têm que saber que eles podem também ser padres, ser freiras, ser religiosos, podem também constituir uma família de forma muito santa. Então você tem que mostrar, você não pode optar pelo teu filho, você tem que mostrar que existem essas possibilidades. Hoje nas famílias há uma escassez muito triste de vocações religiosas e sacerdotais, porque simplesmente os pais não alimentam aquele desejo nos filhos. E tem que alimentar também, porque é um grande dom para a família ter um padre, um religioso, uma religiosa dentro de casa, dentro da família, né? Então é um grande dom. Isso não significa que você vai forçar eles a escolherem essa vocação, não. Significa que você vai dar conhecimento a eles dessa vocação. E que vai mostrar para eles que se eles têm essa vocação, vale a pena aceitar. É assim que tem que ser, tá bom? Então, terceiro pilar, a bondade. E a bondade significa presença, carinho, diálogo, familiaridade e, sobretudo, o exemplo. Sobretudo o exemplo. Carinho, né? O carinho tem que haver. O pai e a mãe que não abraça o filho, que não beija os filhos no rosto, que não faz cafuné, que não tem aquele momento, sabe, de afeto, e estão privando ele de algo que é muito importante. Uma hora eles vão querer suprir essa necessidade. E nas pessoas erradas, nos lugares errados. Então, o principal carinho que um filho tem que ter é dentro de casa, com o pai e com a mãe. E com o pai e com a mãe. Cada um na sua idade. O carinho que você dá para um bebê é um. O carinho que você dá para uma criança de 10 anos é outro. O carinho que você dá para um adolescente de 15 é outro. Para um jovem de 18 anos é outro tipo de carinho. Né? Você não vai pegar um jovem que é teu filho de 18 anos e vai colocar no colo. Né? Ou vai ficar tratando como se fosse um bebê. Não, não se chama um rapaz de 18 anos de bebê. Você chama ele de homem, porque é isso que você deseja para ele, que ele seja um homem. Mesma coisa uma mulher, não é porque é mulher que você vai tratar como um bebê, você vai tratar como mulher. E a mesma coisa, você não vai tratar uma criança de 5 anos como se fosse um homem, ou como se fosse já uma mulher. Não, ele tem 5 anos, ele precisa daquela atenção da idade de 5 anos, que eles estão conhecendo as coisas, estão querendo tocar nas coisas, então você tem que proporcionar esse conhecimento de diversas formas. Sobretudo por meio da presença e do diálogo. O pai e a mãe que não são presentes dentro de casa estão deixando uma lacuna no coração dos filhos. Estão deixando. Você que é pai e você que é mãe e que não fica presente dentro de casa, você está deixando uma lacuna. O que é uma lacuna? Um espaço, um vácuo, uma ausência dentro do coração do teu filho. Aquele vácuo, aquela lacuna vai ter que ser preenchida. Pode ter certeza. E uma hora, em algum ano da vida daquela criança, essa lacuna vai gritar por preenchimento. E aí quem que vai preencher? O que vai preencher? Vocês entendem?
Então tem que ser preenchido cada coisa no tempo oportuno. Seja um pai, seja uma mãe presentes. Por mais que você tenha que abrir mão de tantas coisas, até mesmo de um salário mais alto, de oportunidades, abra mão pelo bem dos teus filhos, abra mão. Porque aquela lacuna vai depois ser objeto de condenação para os próprios pais. Porque os filhos são responsabilidade dos pais. Deus confiou nas mãos de vocês. Tá bom? Então, outra coisa, outro ponto da bondade é a familiaridade. Né? Tem que ter um ambiente de regras? Tem. De disciplina? Tem. Mas também de familiaridade. O filho tem que chegar em casa e se sentir em casa. Ele não pode se sentir no exército. Por mais que o exército seja também algo muito bom, né? Não estou questionando o exército, mas ele tem que se sentir em casa, tem que se sentir à vontade. Nas regras, na disciplina, mas em casa. Sabendo que ali ele está em casa. Que a casa do colega, que o shopping, que a balada não é a casa deles. Que viajar para outros lugares não é a casa deles. Que a casa deles é ali. E que um dia eles vão construir uma casa que é semelhante àquela casa. É um lar, é um lugar bom. E aí aquilo vai sendo criado dentro dele. Olha, quando tudo é equilibrado, como favorece a educação dos filhos, né? E o último ponto, não menos importante, mas na verdade o mais importante de todos é o exemplo. Exatamente, o exemplo. Pai e mãe que não dão exemplo, sequer vão conseguir educar os filhos. Você pode até ensinar tudo isso que eu falei até aqui, mas se eles não veem isso em você, então eles não vão fazer. Eles vão fazer por medo. E aí vem o sistema repressivo. Eu obedeço por medo, porque eu vou ser punido se eu não fizer. Mas não obedeço porque amo. Você tem que fazer com que o teu filho e a tua filha obedeçam porque amem. Por mais que no começo seja algo obrigatório de ser cumprido, mas com o tempo tem que ser algo porque eles amam fazer aquilo, né? E agora, falando da educação, eu sou obrigado a falar também para o pai e a falar também para a mãe, para você que me assiste. Primeiro ponto, eu vou falar para o pai. Você que é pai, tem consciência daquilo que você é. Você não é mãe, você é pai. E se você tem dúvida com relação a isso que eu estou falando agora, nos últimos programas eu falei sobre o papel da paternidade dentro de casa. Sendo pai, você é o comandante, é o líder da casa, é o cabeça, é aquele que impõe a disciplina. Você não é um tirano, um ditador, não. É um abismo de diferença entre um tirano, um ditador, entre uma pessoa que simplesmente é autoritária por natureza e uma pessoa que impõe a disciplina. Todas essas regras de diálogo, de carinho, de presença, isso é válido para o pai também, para o pai sobretudo até, porque hoje em dia os pais estão tão ausentes da casa, né, infelizmente, mas você tem que ser o cabeça, a mãe não pode ser. Ela não foi constituída para ser assim. Com isso eu não estou dizendo que a mãe seja uma pessoa burra, frágil, não tem nada a ver com isso. Quando a gente viu nas formações passadas, quem que é a cabeça? É o homem. E quem que é o corpo? É a mulher. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo, os dois estão juntos. A cabeça sem o corpo é uma aberração, o corpo sem a cabeça é outra aberração. Então os dois têm que caminhar juntos, mas cada um no seu papel. Então a figura do pai, por natureza, tem que ser aquela referência em que o filho olha para o pai e vê: eu tenho que fazer aquilo que meu pai está mandando. A mesma coisa a mãe, apoiando a própria autoridade do pai, porque a mãe, às vezes, tem algumas mães que acabam questionando a autoridade do pai na frente do filho. Ou acaba mostrando para o filho o quanto que o pai é ruim. Você que é mãe e faz isso, você está destruindo o teu filho. Destruindo. Porque está desconstruindo a imagem do pai. Por mais que o pai não seja perfeito, e aqui eu quero que vocês me apontem, um pai e uma mãe que sejam perfeitos, aqui. Me mostrem. Todo pai, toda mãe são imperfeitos porque são humanos. O que faz um pai ou uma mãe serem imperfeitos é a perfeição de Deus. A perfeição de Deus. E é por isso que eu, claro, utilizo aqui como exemplo São José e a Virgem Maria. Ali são pais e mães perfeitos. São José, por mais que não era perfeito, porque não nasceu imaculado, mas exerceu de forma muito perfeita, muito santa a sua paternidade.
a sua paternidade. Então saiba disso, você que é pai, você tem que conduzir os seus filhos para uma educação honesta. Você vai fazer com que o teu filho, homem, seja homem, e que tua filha mulher seja mulher. Na honestidade, no caminho, na regra, na disciplina, você tem que comandar. E esse comando não é de simplesmente alguém que gosta de ser obedecido. Não. O comandante de um exército é aquele que fica à frente do exército e que está disposto a dar a vida. Se a casa é ameaçada, você não vai mandar o filho ou a mulher para ver se tem ladrão dentro de casa. É você que vai. É você que vai se arriscar. Você vai dar a tua vida. Você vai dar a tua vida, caso seja necessário dar a tua vida. Esse é o papel do líder. Vocês entendem? Então, um pai ele só vai ser verdadeiramente líder se ele colocar dentro do seu coração, da sua mente, essa consciência de que o líder é aquele que está disposto a dar a vida. E é por essa razão que ele vai à frente. Não porque ele quer ser o maior, mas porque ele está disposto a dar a vida. E a mulher tem que compreender isso. Tirar aquela ideia preconceituosa que se criou na atualidade de que ele está dizendo agora que o homem tem que ser o líder porque a mulher tem que ser submissa. Não é nada disso, é porque o homem ele é papel dele, ele tem que defender. A constituição física da mulher e do homem são muito diferentes. O homem naturalmente é mais forte fisicamente, ele tem que ser. Ele tem que ser. E se não é, então você que é homem, você que é pai, trate de procurar ser mais forte, fazer mais exercícios, ser mais disposto do que a mulher, porque você tem que defender a sua casa, tem que defender o seu lar, tem que dar a vida pela tua esposa e pelos teus filhos. Tá? Outro ponto também do papel do pai dentro de casa tem que ser o sustento do lar com todos os subsídios necessários. Você que é pai, você não pode deixar faltar nada na sua casa. E se faltar nada, não significa que vai viver no luxo, não significa que vai viver na abundância. Não. Vai conscientizar também a tua esposa e os teus filhos que, por mais que tenha pouco, e às vezes até falta aquilo que seja importante, mas não vai faltar o necessário, não vai faltar o essencial na tua casa, porque você vai lutar para colocar todo o necessário dentro da casa. E a tua esposa e os teus filhos têm que ver isso, mas você também tem que mostrar que você está dando o teu máximo para colocar dentro de casa tudo aquilo que é mais importante. E se consegue até mesmo as coisas que são supérfluas. As coisas supérfluas não são coisas que devem ser rejeitadas. São coisas que devem estar em segundo ou terceiro plano. Mas quando é possível ter, também é importante. As coisas supérfluas não devem ser utilizadas para a gente abusar daquilo e utilizar de forma desregrada. Não, mas talvez por um divertimento, por um lazer. O pai também tem que saber que a esposa precisa de um lazer, que a esposa precisa passear, precisa de um vestido, precisa de alguma coisa, das necessidades dela de mulher. Ele não pode simplesmente, eu coloco comida e pago as contas e pronto, está tudo bom. Não é assim. Você tem que pensar também nessas necessidades da tua esposa e dos teus filhos. Teus filhos também precisam de brinquedos. Teus filhos precisam de uma educação boa, precisam de material escolar. Se pode suprir também essas necessidades, supra todas as necessidades. Lute pela tua família, né? Depois o pai, como eu falei, é aquele que protege a família, que protege a casa. Você não vai permitir que um estranho entre na tua casa. Não vai permitir que a tua família vá para um lugar estranho, que coloque ela em perigo. Você não vai dirigir bêbado com tua família inteira dentro do carro, sabendo que você pode matar a tua família inteira. Você não vai começar a viver no alcoolismo, sabendo que você vai chegar em casa bêbado e pode bater na tua esposa. Vai ser escândalo, certamente, para os teus filhos e para a tua esposa também. Se algo que você faz escandaliza a tua esposa e os teus filhos, corte imediatamente isso da tua vida. Pare imediatamente de fazer isso. Pare. Isso também põe em perigo. Proteger a casa não é só colocar uma cerca elétrica ou comprar um cachorro bravo. Não. É saber que você é o primeiro a ser instrumento de defesa para a tua casa. Porque quando o pai está em casa, a mulher se sente segura, e os filhos também se sentem seguros, se sentem acolhidos, se sentem abraçados, protegidos. É essa segurança que você tem que dar. É essa segurança.
Depois, né, o pai é também aquele que é o modelo dos meninos. A mãe, você que é mãe, saiba de uma coisa, você não é modelo para o teu filho homem. Não tem como, você é mulher. E um erro muito comum que acontece hoje é da mãe que se apega ao filho homem, e é natural isso acontecer, tá? Aquela lei física, né? Os opostos se atraem, né? Então, acaba se tornando algo natural, né? Da filha se apegar mais ao pai e do filho se apegar mais à mãe. Acaba acontecendo isso, né? É comum acontecer isso, tá? Não é uma regra, mas é muito comum acontecer isso. Porém, a mãe tem que saber que o filho homem, ele precisa de um modelo masculino, porque senão ele vai ser igual à mãe. Eu acho que vocês me entendem. Então você tem a obrigação de pegar o teu filho homem, o teu filho menino, criança, e entregar para o pai. E o filho menino, ele vai compreendendo que, mamãe está confiando a minha vida ao papai. Eu vou imitar o papai. E a mãe tem que dizer, veja como o teu pai faz, e faz igual. Não, isso não significa que a mãe vai abandonar o filho. Não significa que ela vai rejeitar. Não, ela vai ser mãe para o filho. E mãe é mãe, não adianta. Vai ser daquele jeito. Porém, ela não vai tirar o filho dos braços do pai. Tem mãe que é ciumenta, que é capaz de tirar o filho dos braços do pai e fica feliz quando o filho não quer ficar nos braços do pai e quer ficar nos braços da mamãe. Não, tem que ser o contrário. Porque o menino, ele tem que se esforçar para ser menino. Basta vocês pensarem o seguinte, quando a menina nasce, ela já nasce do sexo feminino. Ou seja, ela nasce junto com a mãe, sabendo que ela tem um sexo feminino, e ali a mãe ela vai arrumar ela vai colocar ela num mundo feminino, e ela não vai precisar fazer esforço nenhum para ser mulher. Agora o menino vai ser diferente, né? O menino precisa se esforçar para sair do mundo da mãe, do mundo da mulher, e entrar no mundo masculino. Se você que é mãe não faz isso com o teu filho, você está destruindo a masculinidade do teu filho. Está destruindo a masculinidade do teu filho. Então trate de colocar no teu filho um referencial masculino, e o ideal referencial masculino é do pai. Digamos que o pai não seja um referencial, porque faz isso, é alcoólatra, enfim, faz tanta coisa errada. Digamos essa realidade que infelizmente acontece muito. Então você tem que colocar como referencial do teu filho, menino, rapaz, homem, uma pessoa, um homem que seja exemplo para ele. Um tio, um avô, isso também, tá? Mas sobretudo os santos, Jesus Cristo, São José, mas também santos da atualidade, pessoas que mostram uma masculinidade que é sadia, que é sã. Precisa, você que é mãe tem que se preocupar com isso. Senão teu filho vai crescer procurando nas mulheres o modelo para ser seguido, né? Sobretudo quando o marido trai a esposa e a mãe fica com aquela mágoa profunda e fala para o filho, olha o que o teu pai faz, não faça igual a ele, não imita o exemplo do teu pai. Está destruindo, né? Como que dialoga com o filho diante de uma situação como essa? O seu pai está fazendo algo errado, mas ele é seu pai. Você tem que amar e respeitar ele. Vocês entendem? Ele está fazendo errado. Não imita aquilo que o teu pai está fazendo. Mas o teu pai foi o homem que te deu a vida. Então você tem que amar e honrar ele. Olha o diálogo diferente. Então você tem que saber conversar com o teu filho. Não pode demonizar a imagem do pai, da criança. Senão vai ser um demônio mesmo. E aí vai ficar uma lacuna. De modo que ele pode até encontrar na figura masculina alguma figura masculina para suprir aquela lacuna. Creio que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Depois a mãe. Quem que é a mãe diante de tudo isso? Bom, a mãe é a presença atenciosa e amorosa da casa. São os membros da casa. São os membros. Ela que é o corpo, a igreja, a mulher. A mãe são os membros da casa, ela que vai cuidar de todas as necessidades da casa ali, naquele momento, é a presença atenciosa. E é óbvio, você vê que a mulher ela tem mais atenção para os detalhes. É dela.
Olha como Deus faz. A mulher consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo e consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue, porque isso é biológico, é dele, é a mente da mulher que funciona dessa forma. E por quê? Porque tem vários membros ali, está fazendo várias coisas, está cuidando daquele detalhe, está cuidando do filho. E a mãe tem que ser uma presença muito forte dentro de casa. Ela tem que garantir os cuidados e os zelos de todos os detalhes dentro da casa. É dela isso. E é belo, porque sem isso, meu Deus, a casa vai ficar um caos. Fica tudo um caos. A mãe é que causa a unidade dentro da casa também. É que vai reconciliar os filhos com o pai. É que vai favorecer aquele momento de familiaridade. É próprio da mulher, é próprio da mãe. Não adianta, é algo lindo que as mulheres têm que o homem não tem. O homem pode até tentar fazer isso, mas não vai conseguir com a mesma excelência de uma mulher, né? A mulher também deveria ser aquela que se deixa proteger pelo esposo. Tem mulher que não quer abrir mão da sua autodefesa. Não que a mulher não deva saber se defender, tem que saber se defender, óbvio, né? Ainda mais no mundo de hoje. Mas ela tem que saber o seguinte: eu tenho que me deixar conduzir pelo meu marido. Eu tenho que me deixar conduzir. E essa é a submissão que São Paulo fala. Submetei-vos aos vossos maridos. Submetei-vos no sentido de deixa ele te proteger. Deixa ele dar a vida por ti. Deixa que ele vá à frente. Deixa que ele conduza pelo caminho. Deixa. É isso. Ela tem que se entregar dessa forma, né? E isso é o mais belo, né? Quando o matrimônio acontece dessa forma, né? E a mulher também é aquela que cuida do marido, cuida dos filhos, né? Com sutileza, delicadeza, afeto, maternidade. A mãe é a imagem daquela que tem o filho no colo, mas também cuida do marido. Infelizmente eu conheço até algumas realidades assim, de mães, de mulheres, esposas que cuidam dos filhos, mas tratam o marido como se fosse um traste. Né? Tá lá, o marido lá só serve mesmo para pagar as contas e trazer comida para casa. A própria mulher trata o homem assim. Como que o homem não vai se sentir dessa forma? Entende? Não digo que são todos os casos que são dessa forma, mas infelizmente tem casos que são assim. Da mulher que dá a vida para os filhos, mas não dá a vida também pelo marido. O marido precisa de uma necessidade, de um carinho, e aí a mulher vai lá e já trata mal. Enfim, quando acontece isso, você que é esposa, você que é marido, e percebe que tem uma situação dentro da tua casa que é parecida com essa, os dois, como são uma só carne, senta, conversa e resolve o problema. Porque os filhos não merecem viver no meio de uma guerra entre o próprio pai e a mãe deles. O casal tem que se resolver. Tem que se resolver. Eu gosto até de aconselhar os casais dessa forma, né? Quando tem dificuldade de relacionamento, tem que se resolver ali. Porque os dois são uma só carne. E uma outra importância para a figura materna é o exemplo para as meninas, para as mulheres, as filhas, né? Não que os pais não tenham que ser exemplo para as mulheres, também tem. Mas o pai tem que entender uma coisa: ele não é mulher, ele não é mãe e não é esposa. Quem é exemplo dentro de casa para as filhas é a esposa, né? Hoje se criou uma ideia de uma espécie de um ramo da psicologia que o pai, para se aproximar da filha, tem que fazer algumas coisas que a filha faz. E não tem nada a ver com isso, jamais, jamais. A filha tem que enxergar no pai uma figura masculina, íntegra, ali, masculina mesmo, de quem protege. Somente assim ela vai conseguir encontrar também nos homens uma figura masculina. E ela vai procurar qual dos homens tem uma figura masculina, tal como eu descrevi aqui. Porque ela vai ver que é a imagem do pai. Que o pai justamente mostrou como que tem que ser um homem de verdade, na sua honestidade, integridade e, sobretudo, na sua capacidade de doação da própria vida. É desse jeito. O pai tem que ser pai para sua filha e a mãe tem que ser mãe e mulher. Tem que mostrar qual é o verdadeiro mundo que as mulheres devem viver nessa terra. Como que as mulheres devem viver. E a modéstia entra nisso de uma forma assim muito necessária. A mãe que não é modesta
vai criar uma filha que não é modesta. Vai criar uma filha que é alvoroçada, que faz tantas coisas, né? Então tem que mostrar. O valor da mulher não está no seu corpo, mas está naquilo que ela é na essência. Quanto mais a mulher se cobre, mais ela mostra para o mundo que o valor dela não está no corpo, mas está na essência, naquilo que tem dentro do corpo dela, na alma, nas suas capacidades, na sua particularidade. O que acontece hoje, o valor da mulher acaba se ficando no corpo, nos seus traços, na sua beleza, na sua vaidade, no cabelo, em coisas que são muito pequenas diante daquilo que verdadeiramente é a mulher. Então é isso que você tem que mostrar para a tua filha. É isso que você tem que mostrar para a tua filha. Eu fico indignado quando vejo mães que põem certas roupas nas crianças que demonstram, desculpem falar, mas uma vulgaridade muito grande. Se você não quer que a tua filha, quando se tornar adolescente, viva uma vida vulgar, então começa desde criança ela a mostrar que o valor dela não está no corpo, que o valor dela não está no cabelo, não está na beleza física dela, mas está em algo muito maior. E quando ela for procurar um homem, para um dia ela se casar, ela tem que procurar um homem que valorize ela dessa forma. Senão ela vai procurar um homem que valorize ela pelo corpo, pelos traços corporais e físicos, pela beleza exterior, somente por isso. Ou seja, é a coisificação das pessoas, sobretudo da mulher. Coisificação, ou seja, se torna coisa, se torna um objeto bonito, mas é como um vaso que por fora é todo trabalhado, mas por dentro é oco, não tem nada. E não é isso que a mulher é, muito pelo contrário. Como eu falei no programa passado, basta vocês olharem para Nossa Senhora. Vejam como que ela é. Vejam como Nossa Senhora aparece nas suas aparições, suas manifestações. Vejam, olhem para ela. E aí vocês perguntem para ela como que você, que é mulher, deve se comportar e como que você tem que ser exemplo para suas filhas. Somos filhos de Maria, então nós devemos ser, todos nós, homens e mulheres, temos que imitar o exemplo da nossa mãe. O exemplo da nossa mãe. E por fim, uma mensagem para você que é casal. Não adianta nada, você que é pai e que é mãe, procurar viver todos esses exemplos aqui de educadores, se vocês como casal não vivem bem o matrimônio de vocês, tá? Não adianta nada. Os pais são muito educadores, educam o filho ali daquela forma, faz tudo aquilo que o Padre Gabriel está falando, tudo mais. Porém, quando os dois se juntam, o marido e a esposa, né, não vivem a intensidade do sacramento do matrimônio. Qual que é a intensidade do sacramento do matrimônio? De forma muito prática, eu até elenquei aqui, ó, primeira coisa, a unidade. O marido e a esposa têm que estar em conformidade com as ideias. Porque o marido não pode ensinar uma coisa, a esposa ir lá e ensinar outra coisa para os filhos. Se é para ensinar duas coisas diferentes, antes, então, o marido e a esposa sentam, conversam e vão entrar em um acordo. Porque tem que lembrar que os filhos são seres humanos, eles vão ficar loucos se vê um pai ensina de uma forma e vê a mãe ensina de outra forma. Então tem que ter um consenso, tem que ter a unidade. O pai tem que ensinar os filhos a amar a mãe e a mãe tem que ensinar os filhos a amar o pai. Não pode a mãe querer simplesmente ela ser amada pelos filhos e gostar de ser mais amada do que o pai. Né? Às vezes eu acho engraçado quando eu falo assim para algum dos caras, nossa, é a cara da mãe. E o pai olha assim, não, mas tem meus traços também. Ou então vice-versa, né? Sobretudo o lado da mulher, né? Nossa, é a cara do pai. Ah, padre, mas tem gente que diz que é igual a mim. Não faça isso, né? É bonito também ter os dois traços. Você que é mulher, quando alguém disser que tem os traços do pai, se alegre. Nossa, é verdade, tem mesmo. E procura reconhecer isso. Não é posse tua, primeiro é de Deus, depois é de vocês. Dos dois, não de um só. Lembrem-se, uma só carne. Então, tem que haver unidade. Se tem unidade dentro de casa, isso significa que não tem brigas frequentes. Né? O casal que não briga é raro também, né? Não posso dizer aqui. É claro que o ideal é não brigar, é sempre conversar. Mas aí como que os filhos vão crescer em um ambiente de unidade se o casal, os pais deles, estão brigando lá na frente deles, se xingando, se ofendendo, todo aquele barraco que se forma dentro do próprio lar? Não pode isso. Nunca briguem, nunca discutem alguma coisa, nunca discutam a relação de vocês na frente dos filhos.
Se tem que resolver algum problema entre vocês, e vão ter problemas para serem resolvidos, vai num canto e conversa só vocês dois. Só vocês dois. Mostra para os filhos que vocês são unidos. E essa unidade tem que ser verdadeira, é claro, não tem que ser um teatro, tem que ser verdadeira. Depois, algo muito importante na educação dos filhos é um afeto apaixonado entre os pais. Você que é casal, você tem que ser apaixonado. Você que é marido, você tem que ser apaixonado pela tua esposa. E você, esposa, tem que ser apaixonada pelo teu marido. Exatamente. Assim como vocês eram no tempo de namoro, no tempo de noivado, nos primeiros anos de casamento, tem que ser apaixonado. Não pode deixar enferrujar o matrimônio. Não pode deixar. Então procura restaurar isso. Às vezes vem casais até mim para conversar assim, sobre a sua relação matrimonial, tudo, né? E aí falam um pouco como que está a vida, diz que rezam, vão para a igreja juntos e tal. E eu pergunto, vocês têm tempo para vocês dois, para passear, para namorar? Eu falo assim mesmo, para namorar. Porque não é pecado um esposo e a esposa namorarem. Tem que namorar, gente. Tem que passear. Você tem que ter um programa semanal entre você e sua esposa. Ali, vai para um lugar, vai para uma praça, vai caminhar juntos, viver aquele momento entre um casal, né, de intimidade. A esposa tem que proporcionar esse momento também de alegria para o esposo, e a mesma coisa o esposo é proporcionar um momento de alegria para a esposa, né? São José Maria Escrivá, quando chegavam as mulheres lá para falar do relacionamento com o marido, tudo que o marido parece que não estava mais olhando para ela, que não estava mais apaixonado por ela, São José Maria Escrivá, sabe o que ele fazia? Ele aconselhava as mulheres a se maquiarem, a irem no salão, a se arrumarem para os seus maridos. A mulher não tem que se maquiar, se arrumar para outros homens, para ir para a festa só, né? Tem que mostrar, assim, claro, a dignidade da mulher, né? Sua beleza, né? Mas sobretudo para o seu marido. Quando tiver só você, que é a esposa, junto com o teu marido, então você também tem que considerar aquele momento como um momento especial. Se arruma para o teu marido, né? Isso não significa que a mulher vai agora se transformar, né? Usar tanta coisa que o marido não vai nem reconhecer ela, né? Não, mas na sua simplicidade, procurar fazer aquilo do melhor modo possível, sem exageros, sem ficar puxando a pele para lá. Não precisa isso, na sua simplicidade, mas o marido precisa saber que você está se esforçando para também mostrar o quanto que você ama ele. E o marido a mesma coisa, entende? Mas esse lado, esse aspecto acaba sendo mais da mulher, né? Mostrar mais essa delicadeza. Então tem que ter um afeto apaixonado, vocês têm que ter momentos juntos. Os filhos têm que ver que vocês têm momentos apaixonados também. Os filhos precisam sentir o amor que vocês têm um pelo outro, né? Às vezes a gente encontra filhos que veem os pais ali sentados e vão lá e se colocam no meio. Eles não querem dividir os pais, eles querem participar do afeto que o marido e a esposa têm um pelo outro. Então eles estão participando daquele amor, né? Então não tenham vergonha de se beijarem na frente dos filhos. Claro que não vai ser um beijo extravagante, né? Mas de mostrarem quanto que ama. Você que é marido, dizer para a esposa, eu te amo. É a mesma coisa a esposa dizer para o marido, eu te amo, na frente dos filhos. E dizer para os filhos também, eu te amo. Eu te amo. Não tenha vergonha. Não é a palavra antiga, é uma palavra sempre nova, tá? Também tem que ter uma submissão, né? Um outro ponto, uma submissão à função particular de ambos. A esposa tem que respeitar o papel do esposo dentro de casa e o esposo tem que respeitar o papel da esposa dentro de casa. O papel de pai e o papel de mãe. Cada um tem que se submeter à função do outro dentro de casa. E assim eles vão conseguir se unir. E por último, a oração, que é o primeiro ponto, né? Os filhos têm que ver que os pais rezam. Não adianta nada você colocar o teu filho na catequese se ele não vê que você reza dentro de casa. Os primeiros catequistas são os pais. Você tem que levar o teu filho a rezar. Para isso, você que é esposa, você que é marido, tem que rezar juntos. Reza junto com teu marido, mulher. Reza junto com tua esposa. E chama teus filhos para rezar junto com vocês. Tem que rezar. Eles têm que ver que vocês priorizam a missa. Não marca certas coisas, ou qualquer impedimento
parece que é o suficiente para deixar de ir na missa dominical. Não. O amor a Deus sobre todas as coisas tem que prevalecer na escolha entre vocês. Tem que prevalecer. Então isso é sumamente importante, tá? É isso que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Não trouxe nenhum material, até trouxe, mas acabei me estendendo bastante na minha fala. Foi mais alguns conselhos práticos. Eu, como educador, também sou formador aqui no seminário, mas também porque tenho muito diálogo com casais, atendo bastante casais e estou bastante por dentro daquilo que é a vida matrimonial, né, como que acontece esse relacionamento da vida matrimonial. Procurem viver intensamente o casamento de vocês, mas sobretudo procurem aproveitar cada etapa da formação dos filhos de vocês. Né? Fiquemos agora com as gotas de misericórdia, reflexão do diário de Santa Faustina Kowalska. Vamos agora ver o que a nossa santinha, ou santona, né, Faustina Kowalska, tem para nos ensinar hoje. Né? Na verdade, a gente sabe muito bem que a Divina Misericórdia acaba se tornando a grande escola para todos nós. Né? E entrar na escola de Santa Faustina para compreender a Divina Misericórdia é a melhor de todas as educações. Tá? Então, convido você a abrir o Diário de Santa Faustina, no número 163. Diário número 163. Eu trouxe essa passagem do diário que é um tanto comprida, longa, né? Mas por quê? Porque aqui, meus irmãos, nós encontramos um itinerário para vivermos bem toda a nossa vida. Exatamente, né? É um resumo, né, que eu gosto de chamar de o resumo do Evangelho. Não que tenha esse potencial assim de resumir o Evangelho, né, em poucas palavras, dessa forma assim, como ela descreveu dessa forma, né? Mas no sentido de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou nos Evangelhos. Então eu vou ler para vocês todo o texto e depois, por si só, vocês vão perceber que Santa Faustina já nos ensina de forma muito simples, tá bom? Quantas vezes respira meu peito, quantas vezes bate meu coração, quantas vezes pulsa o sangue em meu corpo, essa quantidade de vezes, 1000 é o número de vezes que desejo glorificar Tua misericórdia, ó Santíssima Trindade. Desejo transformar-me toda em Tua misericórdia e ser um vivo reflexo de Ti, ó Senhor. Que este maior atributo de Deus, isto é, Sua insondável misericórdia, passe através de meu coração ao próximo. Ajuda-me, ó Senhor, a que meus olhos sejam misericordiosos, para que eu jamais suspeite ou julgue segundo as aparências, mas busque o belo na alma de meu próximo e a acuda e ajude. Ajuda-me a que meus ouvidos sejam misericordiosos, para que leve em conta as necessidades de meu próximo e não seja indiferente às suas penas e gemidos. Ajuda-me, ó Senhor, a que minha língua seja misericordiosa, para que jamais fale negativamente de meu próximo, mas que tenha uma palavra de consolo e perdão para todos. Ajuda-me, ó Senhor, a que minhas mãos sejam misericordiosas e cheias de boas obras, para que saiba fazer só o bem ao meu próximo e carregue sobre mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajuda-me a que meus pés sejam misericordiosos, para que sempre se apresse a socorrer meu próximo, dominando minha própria fadiga e cansaço. Meu repouso verdadeiro está no serviço ao meu próximo. Ajuda-me, ó Senhor, a que meu coração seja misericordioso, para que eu sinta todos os sofrimentos de meu próximo. A ninguém recusarei meu coração, serei sincera até com aqueles os quais sei que abusarão de minha bondade. E eu mesma me encerrarei no misericordiosíssimo coração de Jesus. Suportarei meus próprios sofrimentos em silêncio. Ó meu Jesus, que Tua misericórdia repouse dentro de mim. Olha que lindo, né? Aqui é um resumo, um itinerário de vida espiritual, né? Não tem nem muitos comentários para fazer diante de um texto tão completo. Você que é pai, que é mãe, você que me assiste nesse momento,
Procuremos viver isso aqui que Santa Faustina está ensinando, mas primeiro dentro de casa. Pedindo ao Senhor que os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa língua, nossas mãos, pés, que todo o nosso ser seja misericordioso. Misericordioso primeiro com meu marido, com minha esposa, com os meus filhos. Misericordioso, posteriormente, com as pessoas com quem eu encontrar. Se você que é pai, mãe, tiver isso como base, ensinar os teus filhos a viver dessa forma, na sua integridade, segundo a misericórdia de Deus, pode ter certeza, não serão somente homens honestos, serão pessoas muito santas. Vocês estarão educando verdadeiros santos. É essa mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje. Amem, mas amem com o amor de Jesus. Amem, amem com muita misericórdia. Não um amor fingido que acha que a misericórdia é simplesmente passar a mão na cabeça. Não. A misericórdia é também corrigir, mas a misericórdia é, sobretudo, dar um testemunho de vida que previna o erro de tantas pessoas. Jesus mesmo diz, procuremos viver essa misericórdia, para que tantas pessoas que estão fora da misericórdia, estão vivendo em pecado, possam se abrir também a essa graça e possam, por meio do seu testemunho, acolher a misericórdia de Deus na sua vida. Se somos misericordiosos, outros serão misericordiosos também, porque serão alvos da misericórdia divina. Agradeço pela sua companhia, agradeço pela sua atenção, obrigado pela paciência em me ouvir. Eu peço que você não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar. Compartilhe, né? Esses dias eu vi um comentário muito interessante. Compartilha esse vídeo até estourar o teu dedo, né? Claro, tirando os exageros, né? Mas compartilha mesmo. Envia para os seus contatos no WhatsApp, tem aquelas linhas de transmissão, os grupos, né? Vai lá, envia para todo mundo, copia esse link, depois sai colando aí para todo mundo, né? É tão importante, né? Os pais compreenderem a verdadeira educação. Essa é a verdadeira educação. Se os pais educassem os filhos dessa forma, nossa, que pessoas eles não seriam, não é verdade? E isso não é coisa do Padre Gabriel, é Jesus que nos ensina nos Evangelhos e a Igreja, fiel intérprete das palavras de Cristo, que nos transmite de uma forma muito clara, muito prática, muito simples, mas também muito profunda. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.